Olá, bem-vindos aqui a mais uma microaula de História, de Exame Nacional, neste caso de História, e hoje vamos falar da Grande Depressão dos anos 30, como é que ela começou e as consequências que ela teve. Ou seja, estamos aqui a falar da crise de 29. Vamos lembrar aqui só um bocadinho, os Estados Unidos estavam no auge. Além dos Estados Unidos estavam no auge, todos os países que dependiam economicamente do mesmo também o estavam, obviamente. Esta foi, efetivamente, uma verdadeira crise mundial, que ainda hoje deixa assim um bocadinho de medo. Quando nós vamos falar em inflação, deflação, ficamos assim um bocadinho, epá, já vi isto acontecer em algum lado. Isto acontece, vamos perceber primeiro porque é que isto acontece. Estamos aqui a falar do Estado, né? E ainda um bocadinho de reflexo dos loucos anos 20 que se dão depois da Primeira Guerra Mundial. Também tem uma reflexão a nível económico. Ou seja, temos aí um estado de euforia económica que se viveu então nesta sociedade norte-americana depois de 24 até 29. No entanto, era uma euforia económica muito utópica, ok? Havia uma forte produção industrial americana, principalmente devido à tal racionalização do trabalho, com o taylorismo já revisto em 11º ano e estandarização, e formação de grandes monopólios, as trusts ou cartéis, entraram numa fase de forte expansão, de grandes famílias e de grandes empresas que nesta altura se começam a expandir. Temos assim indústrias como a de carvão e dos têxteis, que não conseguiam nunca mais atingir os níveis de produção como no período da guerra, uma vez que a procura também decresceu. E os agricultores foram um dos principais afetados por esta superprodução e pela concorrência externa, obviamente, e também queda dos preços. Vamos aqui perceber o que é que se passou em 29. Percebendo o caso dos produtores, nós temos 20 consumidores, mas os produtores estão a produzir para 40. Logo, isso vai criar um excedente. O que é que se vai fazer com este excedente? Vai-se pôr a vender mais barato, ao preço da batata, como se costuma dizer. Isto foi o que aconteceu muito. Aqui podemos ver, por exemplo, a questão dos automóveis construídos. Ao ter um automóvel nesta altura era o sonho de qualquer pessoa. Ficava completamente extasiado com a velocidade. Faz um bocadinho do Álvaro de Campos quando fala-nos em português sobre a velocidade. E aqui podem ver a nível de percentuais, no nível de produção mundial e quanto representa em 29 a nível de produção dos Estados Unidos. Portanto, estamos a falar de produções de milhões. Claro que isto fazia as pessoas queriam comprar. Se as pessoas querem comprar e não têm dinheiro, o que é que vai acontecer aqui? Vão lá as chamadas linhas de crédito, que também eram dadas muito facilmente. Aquisição de títulos, aumento de níveis de endividamento das famílias. Isso tudo começou a aumentar cada vez mais este investimento, principalmente na publicidade. Começava-se a vender tudo e mais alguma coisa. Coisas sem nexo. Não é? Aquela questão do... Não havia restrições daquilo que se queria vender, nem desde que houvesse dinheiro, e também não havia restrições quanto à aquisição do crédito. Isto criava muita pressão especulativa na bolsa. E as fragilidades começaram a aumentar, porque o progresso técnico começou a diminuir, os preços estabilizaram. Atenção, se estabilizam quer dizer que também ficam ali no mesmo preço. A produção de aço e da indústria automóvel foram muito afetadas. A reconstrução civil também reconheceu uma grande quebra e o crescimento dos salários também foi interrompido. Ou seja, há aqui um período de estagnação. Claro que só estagna as coisas, o dinheiro que entra, mas o dinheiro que sai, infelizmente, esse aí não estagna. Estas limitações, obviamente, que também foram ao encontro das políticas externas norte-americanas, a questão do proteccionismo. Os Estados Unidos são completamente isolados e continuam pelos governos republicanos isolados dos outros países. Tinham uma forte restrição à imigração, um grande sistema proteccionista. Isto ainda existe, esta noção de bem, os Estados Unidos são, não deixam entrar ninguém, e até que se dá a crise, ou seja, o famoso crash bolsista, a famosa quinta-feira negra na Bolsa de Nova Iorque. De um momento para o outro repara-se que não há dinheiro. E aqui começam a termos preços a descerem vertiginosamente, começa a haver o caos. Podem ver neste gráfico, efetivamente, a especulação bolsista, e até que em 29 temos a tal quebra, por assim dizer, que é aquilo que nos importa. O colapso da Bolsa de Wall Street realmente teve uma desarticulação total dos sistemas de créditos. Os bancos já não tinham mais dinheiro para onde emprestar, já não tinham mais dinheiro como
como saldar estas linhas de crédito. Era uma situação impensável. Começámos a ver, por exemplo, corretores de bolsa a suicidarem-se, a fugirem. A produção industrial caiu para metade. Os agricultores viam-se impossibilitados também de escoarem as suas produções. Porquê? Porque os preços caíram imenso. E assim, a depressão dos Estados Unidos alastrou-se também para os países que dependiam muito dos Estados Unidos, principalmente no pós-Primeira Guerra Mundial, no caso da Inglaterra, no caso da Alemanha e também, mais tarde, na França. Claro que esta destruição dos mecanismos financeiros levou à queda dos preços e o protecionismo generalizado, não é? Do comércio mundial e da produção industrial. Os países os países menos desenvolvidos foram também acabar atingidos. Aliás, foi uma crise que, como tal, esta imagem que eu acho que é a que de melhor, que é o polvo, a dimensão mundial da crise de 29, vê-se aqui muito bem o que aqui acontece. Houve também, obviamente, implicações sociais, principalmente na questão do emprego, ou melhor, desemprego. É aqui nesta altura que o desemprego, efetivamente, atinge valores épicos e temos aqui um aumento de pessoas a tentarem recuperar-se das formas menos legais possíveis, obviamente. Serem à força toda pela fome. A primeira reação geral da maior parte dos governos para enfrentar isto foi a tentar restabelecer o equilíbrio da economia, que foi a chamada deflação. Claro que isto ainda não ajudou, portanto, a falar depois da Primeira Guerra Mundial, portanto, parece que se juntou tudo numa bola de neve e de repente explodiu. Portanto, não foi a melhor solução, não foi isto. O principal objetivo era o equilíbrio orçamental e, por tal, era preciso recorrer a medidas económicas deflacistas. E aqui, obviamente, vai haver uma restrição das despesas públicas e também um aumento das receitas fiscais. Outra reação, atenção, que depois cada país vai reagir da forma que quiser. Outra reação que vai aqui acontecer é o tal nacionalismo económico, ou seja, desvalorização monetária e protecionismo. Como, por exemplo, acontece aqui no fracasso da Conferência de Londres, em que temos aqui o egoísmo dos Estados, por assim dizer. As consequências políticas foram desastradas, principalmente nos Estados Unidos, com o aumento do desemprego. Na Alemanha também há grandes problemas, e na Alemanha é daqui que vai abrir-se caminho para a ascensão de Adolf Hitler. O que é certo é que estes métodos deflacionistas já sabemos que não batem de certo, só vão sair da crise depois do famoso New Deal estabelecido por Roosevelt, ou seja, em investimento, entrada de dinheiro, colocar novamente o emprego em marcha. Claro que isto tudo são medidas que depois vão ser um bocadinho, não tanto nos Estados Unidos, mas nos países a quem eles estavam um bocadinho dependentes, ter a sua quebra devido à Segunda Guerra Mundial. Portanto, isto foi assim uma atrás da outra. Bem, já sabem, qualquer dúvida que tenham não só acerca de história, aqui na dsacademy.pt podem contar connosco. Até à próxima!